Olá, boa noite. Estamos aqui para comentar a prova da Unicamp 2021, prova que foi aplicada aí, né, para os alunos candidatos aos cursos de Ciências Humanas e Exatas. Amanhã tem a prova para os candidatos de Biológicas e a gente vai estar aqui para comentar também essa prova. Só para quem já estava antes aqui assistindo às minhas tentativas, eu peço desculpas. Agradeço muito a sua paciência e espero que a gente consiga agora avançar aqui, né, sem mais entraves. Bom, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha lá então nas primeiras questões aqui. A primeira questão era uma questão de genética, né? Uma questão que falava aí do mal de Huntington. O mal de Huntington é uma doença genética, o enunciado descreve bem ela aí, né? E aqui o que mata a charada é esse casal que aparece, né? Mais na segunda linha, né? Mais à direita aqui, onde nós temos uma mulher. Estou reproduzindo aqui porque eu não estou conseguindo editar por cima da questão, peço desculpas aí, pessoal. Casado aqui com um homem, ambos afetados pela doença, né? Ambos com a doença. Esse casal tem cinco filhos, mas o que interessa pra gente são esses dois filhos aqui, né? O segundo e o terceiro, que são normais. Né? Isso mata pra gente a charada da questão, né? A velha situação de pais iguais com filho diferente. Né? Os pais têm que ser ambos heterozigotos para a característica em questão e os filhos deram o azar de herdar ali, né, os alelos recessivos. Isso aqui justifica pra gente, né, o mal de Huntington ser uma característica dominante, né, e autossômica. Especialmente aqui, né, por ter uma filha, mulher, né, afetada, isso aqui meio que fecha pra gente o diagnóstico de que é uma doença autossômica dominante. Legal? Bacana essa questão aí. A alternativa que a gente vai assinalar é a alternativa A. Vamos em frente, vamos para a próxima. Mais uma questãozinha aqui. Essa questão aqui fala de botânica, né, da fisiologia vegetal aí, da fecundação das angiospermas. E nas angiospermas ocorre essa situação, né, da dupla fecundação. Então, só para a gente lembrar ali, lá no óvulo, né, nós temos aquela estrutura, né, não vou fazer tão completo aqui, mas nós temos, né, a oosfera e os núcleos polares aqui do lado. Aí o grão de pólen vem, cresce o tubo polínico e ele tem aqui dois núcleos espermáticos. Né? Cada uma dessas células é N, tá? Cada núcleo espermático aqui é haploide, a oosfera é haploide, os núcleos polares são haploides, tudo é haploide. E nessa fecundação, então, a oosfera e um dos núcleos espermáticos se fundem para formar o zigoto 2N, e os dois núcleos polares e o outro núcleo espermático se juntam para formar uma célula 3N triploide que vai dar origem ao endosperma. Ao endosperma. Legal? E isso parece que está descrito corretamente na alternativa A, né? Quando ele fala lá que um núcleo triploide é formado pela junção dos núcleos polares e com o núcleo espermático. Né? Verdade, isso vai dar origem ao endosperma. As outras alternativas todas têm algum errinho aí, né? Por exemplo, na alternativa B, qual que seria o erro da alternativa B? Ele fala que o zigoto 2N, até aí tudo bem, formado a partir dos núcleos polares e da oosfera. Não é, é de um núcleo espermático com a oosfera. Na C, né, os carpelos originam o ovário, isso é o contrário. O ovário que está ao redor da estrutura feminina é que vai dar origem ao carpelo, que é o fruto. E na D, o endosperma 3N origina-se do núcleo triploide formado posteriormente, formando posteriormente os cotilédones da semente. Não é verdade, né? Os cotilédones, eles são do tecido embrionário. Eles são as primeiras folhas primordiais, mas já feitos aí pelo tecido embrionário. Legal? Queria só aproveitar aqui a situação para fazer um pequeno alto jabá, falar que estão abertas as matrículas, né, para o curso modular de biologia do professor Thiago Bill. Entra lá depois no meu canal do Instagram, entra lá nos meus links que você vai conseguir mais informações. Às vezes você tem ali, né, algum amigo seu, algum parente seu que está querendo começar a estudar, está precisando melhorar as notas de biologia, especialmente para o vestibular. Quando ele falar comigo, eu estou com esse curso aí, acho que a gente consegue bons resultados trabalhando juntos. Legal? Continuando aqui para a próxima questão,
Então agora eu vou desaparecer um pouco aqui da tela, essa questão tem um enunciado um pouco maior, né, um pouco mais extenso. É uma questão que traz aí a história da necrose pancreática infecciosa, que é uma doença viral, né, que causa elevada mortalidade em salmões de água doce e de água salgada. Em 2007, descobriu-se que a resistência à doença era hereditária e as empresas de criação começaram a implementar a seleção familiar. O que é essa seleção familiar, pessoal? Isso é um melhoramento genético ou raiz, vamos dizer assim, melhoramento genético básico. É a gente pegar a população que a gente tem, selecionar quem é que vai cruzar um com o outro, fazer o cruzamento dos descendentes, analisar, selecionar, muitas vezes selecionar pelo fenótipo mesmo, né? Então, isso é um melhoramento genético clássico. Não é uma técnica de transgenia. Né? Transgenia seria a gente transferir genes de uma outra espécie para o salmão. Né? Também não é seleção natural. Não é que esses animais estão na natureza sujeitos aí apenas aos fatores ambientais. Não, é o ser humano que está realizando essa seleção propositadamente. Legal? E também não tem nada a ver com as mutações. Né? As mutações geraram os alelos, mas elas não estão ali levando a esse melhoramento. O melhoramento genético é a seleção dos melhores genes. Legal? Vamos ficar com a alternativa. Alternativa B. Vamos para a próxima? Diz aqui essa questão 68, né? Arbovírus são assim designados porque parte do seu ciclo de replicação ocorre nos insetos. Então a gente estuda aí, né, na biologia, nas parasitoses, nas aulas de vírus, né, muitas doenças que têm artrópodes como vetores, não é mesmo? O Ministério da Saúde alertou para o controle das arboviroses e o risco de epidemias sazonais no Brasil. E está acontecendo mesmo isso, né, pessoal? A gente está vendo aí, né, a zika, a chikungunya, são todas epidemias emergentes, né, todas transmitidas por mosquitos, né? A alternativa correta que a gente vai assinalar aqui, qual que é então? Veja, a febre amarela e o zika vírus não são transmitidas pela picada do Culex, né? São transmitidas pela picada do Aedes aegypti. É um outro tipo de mosquito, né? É um outro tipo de mosquito. O vírus também tem que se adaptar a esse vetor, ele também se multiplica nas células do vetor, então eles têm vetores específicos também, né? O vírus da dengue, alternativa B, e zika vírus podem ser transmitidos pela picada do Aedes, aí está correto. A eliminação do inseto vetor e a eliminação dos focos de criação das larvas são medidas profiláticas. Exato, né? Para evitar que a doença se dissemine, a gente tenta combater o vetor. São duas eficientes formas de combater vetor: evitar que ele se reproduza e matar os que já existem, né? Pois é, a alternativa B é a que a gente vai assinalar também. Para a próxima. Olha aí, uma questão que é mais a minha praia, uma questão de citologia que eu achei bem bonitinha, né? Uma figura aí que até lembra bastante, né, as figuras que eu gosto de desenhar na lousa. Então fala aí, né, que o epitélio nasal e bronquial apresentam receptores às proteínas virais do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. A secreção mucosa liberada pelas células das vias respiratórias é importante para a formação de um gel viscoso e lubrificante com grande quantidade de água, que funciona como uma barreira adesiva para muitas partículas e patógenos. Entretanto, há vírus capazes de penetrar essa barreira. Legal, um excerto aí, né? Aí ele fala, utilize a figura abaixo de seus conhecimentos de biologia para assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Então, olhando o esquema, você vê que no esquema tem um númerozinho 1 e um númerozinho 2 ali, né? Você tem o núcleo ligado aí com o núcleo, aliás, muito parecido com o desenho que eu faço, né, de núcleo e retículo, muito interessante. Então, o número 1 aí é o retículo endoplasmático, né, onde ocorre a síntese das proteínas, né, que vão compor o muco. O número 3 seria o aparelho de Golgi, onde essas proteínas vão ser modificadas. Por exemplo, vai ser adicionado ali açúcares a elas, elas vão ser glicosiladas, né? E vão formar então os chamados mucopolissacarídeos, né? Que são glicoproteínas, componentes aí dessa substância, que estão ali nos grânulos de muco, né? Que são as vesículas de secreção que vão eliminar esse muco da célula. Legalzinho? Então, presente na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, as células caliciformes, são as células que produzem e secretam o muco, apresentam as organelas 1, que é o retículo endoplasmático, nesse caso rugoso, né, tem ribossomos, 2, que é o complexo de Golgi, bem desenvolvidas, as quais são responsáveis
pela síntese proteica, né, e depois a adição de açúcares, né, que poderia ser a função aí do Golgi, a modificação dessas proteínas. Ele não sintetiza as proteínas, mas ele as modifica. Legal? Bacaninha essa questão, né? Bem interessante. Eu gostei dela. Alternativa D, tá bom? Vamos em frente. Mais uma. Ó, estamos chegando no fim já. Provinha curta, né? 8 questõezinhas. A análise dos dados de 2 fósseis de animais adultos coletados na região dos Campos Gerais, do Paraná, destacaram-se as seguintes características. Então, o fóssil 1 tinha uma simetria radial, né? Um esqueleto com espinhos, ok? Isso é muito característico de um grupo de seres vivos aí, vai pensando já qual é. E um sulco ambulacral, né? Aliás, essa palavra ambulacral também é muito sugestiva, né? Quem é que tem um sistema ambulacral, que é um sistema aí de corrente de transmissão de água dentro do corpo, que serve para a movimentação também dos pés ambulacrais, né? Isso é bem característico dos equinodermos. E o fóssil 2, simetria bilateral, esqueleto e 2 pares de antena, né? Esqueleto e 2 pares de antena, acho que é a característica que mais mata aí, né, a questão, né? Parece que estamos falando de um artrópode, né, para ter aí antenas, né? Pois é. Então, considerando as características descritas, assinale a alternativa que identifica animais dos mesmos filos dos fósseis 1 e 2. Então, 1 deve ser um equinodermo, poderia ser o ouriço do mar, poderia ser a estrela do mar. O 2 deve ser um artrópode, né? Poderia ser um camarão, mas vai encaixar melhor com caranguejo, né? Na alternativa C. Legal? Vamos para a próxima? Mais uma aí, ó. Penúltima questão. Diz assim, né? É uma questão que fala aí sobre a caça, né? Um enunciado um pouco extenso, mas fala aí sobre a caça, a situação da caça, fala aí, né, alguns tipos, né, de animais silvestres, né, e os números, né, do quanto que eles foram caçados em algum período de tempo aí, deixa eu ver, aparece aqui, né, entre 1904 e 1969. Legal? Agora perceba que esses números estão bem discrepantes, né? Se você pegar lá o caititu, o veado mateiro e o queixada, que é um tipo de javali nosso aqui, da ordem dos milhões, foram mortos aos milhões esses animais, né? Jaguatirica, né? O gato maracajá e a onça pintada, estamos falando de milhares, né? 800 mil, 180 mil. Então, quer dizer, parece que a atividade de caça é muito mais intensa sobre os herbívoros do que sobre os carnívoros. E as alternativas vão levar a gente a discutir um pouco disso, não é mesmo? Então, fala assim, né? Considerando conhecimentos de biologia, as informações fornecidas, é possível concluir que o impacto de caça dos mamíferos carnívoros na teia alimentar é menor que o de caça de mamíferos herbívoros. Esses dados não nos permitem afirmar isso, né? A gente precisaria ver dinâmicas populacionais, curvas de dinâmica, para poder falar alguma coisa sobre esse assunto. A função ecológica dos grandes mamíferos caçados é substituída pela de animais endêmicos de pequeno porte, mantendo-se o equilíbrio dos ecossistemas. Isso nem sempre é verdade, né? O nicho ecológico de um animal de grande porte é muito diferente de um de pequeno porte, nem sempre o equilíbrio vai ser mantido. A caça proporcional dos mamíferos herbívoros e carnívoros mantém o fluxo de energia estável na teia alimentar. A gente acabou de verificar os números, a caça não é proporcional. A caça dos grandes mamíferos altera a renovação da floresta, pois eles desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes grandes. Essa me parece, talvez, a alternativa mais adequada, né? Esses animais, eles comem, né, os frutos, e aí então eles dispersam as sementes nas fezes, né? Me parece que talvez seja a alternativa que melhor responde a esta questão. A alternativa D. E vamos para a última, né? Na última questão, ela coloca aqui, né, a situação dos recifes de coral, né, que constituem importantes ecossistemas do planeta, oferecendo abrigo, áreas de desova e proteção contra predadores, e são o habitat de organismos da base de cadeias alimentares oceânicas. Considera esses conhecimentos de biologia, é correto afirmar que aí as alternativas vão discutir um pouco, né, da organização corporal dos corais, tá? Os corais são feitos principalmente de cnidários, especialmente cnidários microscópicos, né, e polipóides, que vão ali fazer uma carapaça de calcário que vai formar ali a estrutura do coral.
Legal? Também tem algas associadas, né? Muitos desses quinidários têm algas, inclusive algumas que vivem no interior das suas células, né, dando aquela coloração exuberante e típica dos corais. Agora, no que diz respeito aqui, né, às alternativas, a alternativa D é a que melhor se encaixa, né? Esses animais, eles têm duas superfícies epiteliais, a epiderme, né, por fora, que reveste externamente o animal, a gastroderme, né, que tem duas funções aí, tanto de realizar a digestão, como também de distribuir materiais pelo corpo, né, que delimita a cavidade gastrovascular. E entre elas tem as células que pertencem à mesogleia. Mesogleia é esse tecidinho que tem ali, né, entre a endoderme e a ectoderme desses animais. Alternativa D é a que responde a questão. Legal? Me diz aí depois no chat o que você achou dessa prova e a gente vai então se encontrar amanhã. Obrigado aí por ter participado dessa live e mais uma vez reforçando o recado, né? Se você conhece alguém que está pensando em fazer aí, se especializar em biologia, ter um curso mais aprofundado, passa o meu link para ela, fala comigo, que a gente vai ajudar vocês esse ano aí, tá bom? Muito obrigado, boa noite, boa prova para quem for fazer a Unicamp amanhã. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.